econômica. De acordo com reportagem do jornal Folha de São Paulo, a ameaça estratégica representada pela China, como dizia o Andreasa, falava sobre a China agora há pouco, e a necessidade de reduzir a codependência com o gigante asiático foi um dos principais assuntos do jantar. O chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, também Olavo de Carvalho, são dois dos maiores defensores de uma redução de exposição à China. Em contrapartida, durante o jantar, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ressaltou a importância das exportações agrícolas brasileiras para o país asiático. Após a repercussão, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta segunda-feira que não haverá redução do comércio com a China e que o Brasil quer fazer comércio com todos os países e também, evidentemente, aumentar o relacionamento econômico com os Estados Unidos. Vera. Acho que o Joel ainda não falou sobre isso. Boicotei, Joel. Vamos lá. Uma coisa é clara, a oposição que a gente vê de Ernesto Araújo, de Olavo de Carvalho, a relação econômica do Brasil com a China, não tem nada a ver com um raciocínio mais estratégico ou econômico que seja. E tem tudo a ver, aí sim, com uma posição ideológica, que acredita que o Brasil está num choque de civilização, faz parte de um choque de civilizações, e que o papel do Brasil, como um país que obviamente é menos poderoso do que os Estados Unidos aqui no Ocidente, o papel do Brasil é apenas se entregar, servilmente, se dobrar, se curvar servilmente aos interesses americanos, apostar nos Estados Unidos, virar um verdadeiro cachorrinho dos Estados Unidos, tanto quanto possível, e, portanto, adotar uma postura mais hostil com relação à China. Tá? Isso, evidentemente, suscita uma reação de todo mundo que tem um olhar um pouco mais pragmático, que diz, olha, claro, o Brasil tem muito mais afinidade com os Estados Unidos em vários pontos, democracia, direitos humanos, isso não tem a menor dúvida. Agora, a gente pode fazer negócios com todos os tipos de países, inclusive os próprios Estados Unidos são aliados próximos de muitas ditaduras por aí também. Não é por isso que impede a relação de países, a diferença no regime, por exemplo. Então, interessa para o Brasil, por exemplo, para a nossa agricultura, manter forte e boa a nossa relação com a China, aprofundá-la, assim como aprofundar a relação do Brasil com diversos outros países. Vamos lembrar que, do ponto de vista econômico, na verdade de todos, mas eu estou frisando aqui mais do econômico, o Brasil é um país muito fechado. É um país que troca pouco com o resto do mundo, que tem muito espaço para crescer aí, com certeza. Na relação dos Estados Unidos, eu espero que esta viagem do Bolsonaro nos traga aí alguma novidade, algum novo campo aberto aí para as exportações e importações entre Brasil e Estados Unidos. A gente aguarda isso porque tem potencial para todos crescerem aí, mas também com a Ásia, também com a China, também com o Oriente Médio, não é uma questão ideológica. Eu vejo nesse encontro, tá traçado um conflito muito claro no governo, né? O conflito entre a linha ideológica e os militares. General Augusto Heleno estava no jantar ali, junto com o Rego Barros, estavam meio deslocados ali de canto, conversando, não estavam em casa ali. Até o Steve Bannon, esse ideólogo americano, veio dar entrevista depois falando do General Mourão, que o General Mourão era uma voz dissonante ali, ou seja, temos um ideólogo americano criticando aqui um militar brasileiro, o vice-presidente da República, exatamente, e isso visto pela ala ideológica aí dos apoiadores do Bolsonaro como normal. Eles preferem mesmo realmente a ingerência de um ideólogo americano aqui do que o vice-presidente e militar brasileiro nessa questão. Tá? Então esse conflito está posto. Agora, você tem gente ali no meio que, na minha percepção pelo menos, está tentando manter alguma média com os dois lados para poder fazer seu trabalho. Tá? O Paulo Guedes é um desses. Eu não vejo essa declaração dele de Olavo como líder da Revolução como nada mais do que, olha, tá dando ali um elogio ao Olavo, não quer se desgastar com a ala ideológica do governo, também não quer se desgastar com a ala militar, como a gente já viu várias vezes, então ele faz isso. Sérgio Moro, a mesma coisa, né? Sérgio Moro elogiou o Olavo de Carvalho, elogiou o livro O Jardim das Aflições, do Olavo de Carvalho, embora ele tenha considerado muito denso. Eu me pergunto, será que o Sérgio Moro leu mesmo o Jardim das Aflições? Será que ele leu inclusive a passagem no qual o Olavo atribui a eleição do Fernando Henrique ao fato dele ter supostamente entrado para a maçonaria? Essas e outras teses estão neste grande livro do filósofo aí, Olavo de Carvalho. Eu gostaria de saber até que ponto isso é uma ideia, são ideias correntes ou não dentro do governo. Eu vejo ministros como Moro e Paulo Guedes jogando esse jogo. Olha, eles têm um trabalho sério a ser feito. Eles não querem empecilhos de briga política, de ego, de filho ou de qualquer que seja no governo. Então, eles vão ter que pagar esse pedágio sim. Não é a coisa mais bonita de se ver, mas é parte do jogo que eles aceitaram jogar. Agora sim, a Vera. Da próxima vez deixa você falar 2 vezes, tá, Joel? Então vai, Vera. O que vai ser mesmo bastante interessante ver é se o Bolsonaro, na reunião que ele terá com o Trump, que acontece amanhã na Casa Branca, vai conseguir arrancar do presidente norte-americano apoio para esse ingresso do Brasil na OCDE. Só esse pleito já é engraçado, né?
porque é um pleito que existe antes do governo, foi mantido pela gestão Bolsonaro e é um pleito para quê? Para entrar num organismo multilateral. No momento em que o multilateralismo é criticado por hostes do governo Bolsonaro como sendo um sinônimo do tal globalismo. Ainda assim, o Brasil quer entrar, quer ingressar, quer o aval dos Estados Unidos para ingressar na OCDE. Se depender do escritório de comércio norte-americano, das instâncias que cuidam disso no governo, o Brasil vai ficar frustrado nesse pleito. Porém, os próprios norte-americanos admitem que existe uma margem, que é uma margem da subjetividade ali do Trump, do relacionamento dele com o Bolsonaro, de uma tentativa que ele tem de mostrar que vai dar respaldo ao Bolsonaro, que é algo político, um alinhamento político, dele ceder nesse pleito. Se isso acontecer, vai ser uma grande vitória do Brasil. O Brasil está indo para lá sem uma perspectiva concreta de ter atendida essa solicitação. Se voltar de lá com ela atendida, vai ser uma grande vitória. Aí sim, uma vitória maiúscula, daquelas de figurar no hall de grandes viagens presidenciais com objetivos concretos alcançados. Então, eu aconselharia o nosso ouvinte, a quem nos assiste por imagem, a ficar de olho nessa reunião de amanhã do Trump e do Bolsonaro. Para além de todos esses ruídos de Filho, de Ernesto Araújo, comitivas brasileiras ao exterior costumam ter sempre esse componente um pouco folclórico, né? Sempre lembra um pouco aquele episódio do Bem Amado em que o Odorico Paraguaçu ia à ONU. Então, que a gente tente se livrar desse componente folclórico aí com Olavos, Bannons, etc., se concentre no que é realmente importante para o Brasil, que é a agenda econômica. Se conseguir arrancar essa entrada na OCDE com o aval dos Estados Unidos, terá sido um grande gol da ala econômica e do presidente Jair Bolsonaro também. Andreasa, mais um comentário, vamos lá. Então, a gente precisa reconhecer a importância, a dimensão simbólica dessa viagem presidencial, folclore à parte, né? O governo não tem ainda 3 meses de implantado, em curso, e já faz uma viagem dessa importância. É uma viagem simbólica também porque materializa uma intenção, portanto, responde a uma intenção apresentada pelo Jair Bolsonaro ao longo da campanha eleitoral. Com esta viagem, o presidente está cumprindo, sim, uma das promessas que fez em campanha, de estreitar a relação com os Estados Unidos. Quer dizer, que o seu governo, portanto, o governo brasileiro, se aproxime do governo norte-americano, o governo Donald Trump. Isso foi prometido e isso foi uma bandeira importante eleitoral do Jair Bolsonaro, muito mais do que a bandeira liberal, que nunca foi. Compromisso com reforma da Previdência nunca houve, mas estreitar relações com os Estados Unidos, com Israel, houve. Israel é a próxima viagem do presidente, daqui a pouco, não falta muito. Então, é natural também que se crie expectativa no campo da economia para um novo desdobramento material dessa relação. Eu não me surpreenderei realmente se algo, conforme a Vera disse, for anunciado nos próximos dias. Alguma conquista para o Brasil, alguma conquista simbólica para o Brasil. Não acho que seja algo com que não contar. Eu acho que é algo que se pode prever, sim. Muito bem, Joel, e além disso tem a questão do visto, né? O Bolsonaro isentou cidadãos americanos, australianos, canadenses e japoneses de visto aqui para o Brasil. Pois é, essa é uma questão interessante porque ela pode ser analisada de 2 pontos de vista. Eu acho que tem esse contexto do Brasil adotando uma política subserviente aos Estados Unidos e que está disposto a servir aos interesses dos Estados Unidos em qualquer questão. E dentro desse contexto, essa liberação do visto aí para americanos e para alguns outros países se torna um pouco problemática, é verdade. Agora, tem outra questão também. O Brasil quer receber mais visitantes americanos, australianos, japoneses, canadenses. É do nosso interesse também. A gente quer mais turismo, a gente quer que pessoas venham para cá, a gente quer participar mais aí do PIB mundial. Portanto, essa decisão é uma decisão que tem sentido, inclusive, para nós, é do nosso interesse enquanto tal. Então, embora possa ser um elemento, sim, numa política que está querendo abandonar qualquer reciprocidade com os Estados Unidos e
servir aos Estados Unidos na prática, e na verdade um outro lado dela, que seria facilitar a deportação para o Brasil, que eu já acho bem mais questionável aí, bem mais criticável, porque parece que é o governo brasileiro colocando os interesses dos Estados Unidos antes dos cidadãos brasileiros, pessoas que trabalham e lutam para ter sua vida lá fora, muitos lutando inclusive para se legalizar. Então essa parte mais questionável, mas querer receber turistas e visitantes dos Estados Unidos não me parece ruim. Não sou contra essa medida enquanto tal, acho que ela pode ter um efeito positivo para o Brasil. Agora, olha que curioso, as grandes vitórias que o Brasil pode ter no exterior aí com os Estados Unidos são vitórias justamente dentro disso que o próprio governo Bolsonaro, o alas dele, chama de globalismo, né? Imagina se o Brasil entra para a OCDE, não tem coisa mais globalista do que a OCDE. E as derrotas, na minha visão, seriam justamente a gente ceder ao interesse americano, justamente naquilo que favorece o projeto imperialista, nacionalista norte-americano, que daí seria o Brasil dando suporte até militar, por exemplo, para aventuras norte-americanas no nosso continente, e que pode ter certeza que a gente vai arcar com muito custo disso e com nenhum benefício. É muito sério se isso acontecer. Não vejo como subserviência a questão do visto em nenhum aspecto. Isso já estava em discussão desde o governo Dilma, na verdade, a liberação do visto para vários países. Eu acho que o que o Brasil deveria trabalhar para obter é algum tipo de reciprocidade por parte desses países. Alguns deles ainda exigem visto de cidadãos brasileiros. Para isso, precisaria ter um trabalho todo do Itamaraty que eu não vejo acontecer. Então, nisso, eu acho que a nossa diplomacia pode ser mais altiva em tentar obter uma reciprocidade em algo que me parece moderno aí das relações exteriores entre países que se pretendem civilizados, se pretendem desenvolvidos. O Brasil não tem problema com terrorismo, não tem um problema sim de imigração ilegal que a gente conhece, mas não tem um problema nem de refugiados e nem de terrorismo. Então pode brigar para ter reduzidas as exigências para vistos com outros países, algo que está concedendo agora a esses países. Eu acho que é uma decisão moderna de diplomacia, não vejo como subserviência. Acho que o Andreasa está pedindo a palavra lá no Rio. Diga lá, Andreasa. Eu concordo com a Vera, não vejo subserviência, acho um bom movimento, acho correto. Acho que espero que o Brasil cobre reciprocidade ou algum grau de reciprocidade, mas para tanto não podemos ter brasileiros importantes, representantes brasileiros com relevância, deputado federal, filho do presidente, tratando brasileiros como vagabundos, porque aí realmente não se vai conseguir nada.